Pode. Bom, a gente já vai começar. Então, boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cialodenite induzida por radiodo, que é um tema que a gente pouco discute, mas eu acho que é bastante relevante no sentido de ser um dos efeitos colaterais mais importantes da terapia com radiodo. Antes da gente entender como funciona, como o radiodo lesa a glândula salivar, a gente tem que entender um pouquinho a anatomia e fisiologia. Então, as glândulas salivares maiores, elas são constituídas de parótidas, submandibulares e sublinguais. E cada glândula é constituída por ácinos, ducto intercalar, ducto estriado, que vai desembocar no ducto excretor principal. Lembre-se que a captação do iodo, ela ocorre aqui nas células do ducto estriado. Só como curiosidade, o PSMA, ele não vai ser captado aqui, diferentemente do iodo, ele vai ser captado nas células acinárias. PSMA é um traçador que a gente usa para tratamento de câncer de próstata metastático, só para quem não é médico nuclear. Então, as glândulas salivares, elas são constituídas, as parótidas são constituídas de células serosas, diferentemente das glândulas submandibulares e sublinguais, que o predomínio celular é de células mucosas. Isso é importante saber por quê? Porque as células serosas, elas são muito mais sensíveis à radiação do que as células mucosas. Então, quem sofre mais são as parótidas. E outro fato interessante é que nós produzimos cerca de 1 litro, 1,5 litro por dia de saliva, e quem que as glândulas que são responsáveis pela maior quantidade de saliva são as glândulas submandibulares, porque elas são glândulas de repouso, elas são inervadas pelo sistema parasimpático e são elas que permitem que a sua boca fique molhada durante todo o dia. Diferentemente das glândulas parótidas, elas já são glândulas de estímulo, ou seja, elas são inervadas pelo sistema simpático, dependente de adrenalina, e elas vão produzir saliva, principalmente quando estimuladas. Tá? E também outro fato interessante é que à noite, a gente produz menos saliva do que o dia todo. Então, do que o período diurno. Então, talvez seria interessante internar ou dar iodo antes, à noite, porque teria menor produção de saliva nesse período. E a captação do iodo é feito pelas glândulas salivares, é feita da mesma forma que pelas células da tireoide, ou seja, pelo NIS. E sabe-se que o NIS, nós temos menos porcentagem de NIS nas glândulas parótidas em relação à submandibular. E aí, consequentemente, o clearance do iodo nas glândulas submandibulares é muito maior do que nas glândulas parótidas. Então, quando ocorre a radiação, né, a radiação beta, ela promove a lise celular, consequentemente, leva ao estresse oxidativo, com liberações de radicais livres e apoptose. Isso faz com que haja um processo inflamatório local, com edema, e esse edema vai propiciar um aumento da pressão periductal, consequentemente, uma constrição ductal. Além disso, todo esse estresse oxidativo leva a uma redução na capacidade de filtração da saliva, consequentemente, há uma redução no fluxo salivar, a saliva fica mais espessa e evolui com xerostomia. Após essa fase aguda, então, quanto maior pressão, constrição ductal, leva a maior retenção, edema e dor. Essa fase depois pode se remitir espontaneamente, que é na maioria dos casos, porém,
uma porcentagem vai evoluir com cialoadenite crônica, que pode ocorrer 3 a 6 meses ou até mais após a ingestão do radioiodro. Então, como eu disse, então, uma vez exposto à radiação, ocorrem os efeitos precoces, que são basicamente processo inflamatório, então edema, cialoadenite, redução do lume dos ductos salivares, e posteriormente pode evoluir para efeitos tardios, que aí são decorrentes da fibrose, da perda de ácido e da perda da função glandular. Aqui esse trabalho mostrou, assim, de forma interessante, em relação aos efeitos colaterais relacionados às glândulas salivares e glândulas lacrimais, mostrando uma incidência relativamente alta, né? 39, 16, 17%. Mas vejam que a maioria mostra uma resolução, uma boa resolução. E essa resolução gira em torno de 1 ano ou até mais. E esse é um trabalho de revisão sistemática que mostrou qual é a incidência real de cialodenite ou disfunção glandular na população que fez uso de radioiodro. E aqui nós temos uma incidência muito variável, que vai de 2% até 67%. Por que essa diferença na incidência? Porque metodologias de diagnóstico de disfunção glandular são diferentes, foram diferentes nesses trabalhos, sintomatologia, associação trabalhos só com sintomatologia, trabalhos com métodos de imagem, trabalhos com dosagem de saliva. Então, por isso acaba sendo muito variável. Esse é um trabalho do Dr. Pedro Rosário, endocrinologista de Belo Horizonte, e ele estudou 83 pacientes que foram submetidos a radioiodro para câncer de tireoide, e viu-se que 13% apresentaram cialoadenite sintomática e 37% cialoadenite objetiva. Objetivo de que forma? Houve um aumento da amilasemia maior que 2.000. Esse estudo, ele fez por volta de 8 meses, a duração do estudo foi em torno de 8 meses, e o que ele percebeu é que nesse período, somente um paciente apresentou xerostomia num período mais prolongado. Então, ele concluiu que a cialodenite não é tão incomum, mas com baixa repercussão a longo prazo. E o que é interessante também que ele observou aqui, as metástases à distância são fatores protetores para a cialodenite. Por quê? Porque quanto mais quantidade de metástase, mais o iodo vai para as metástases e menos para a glândula salivar. Isso também foi visto com a terapia com PSMA. Então, quando o paciente tem um alto volume tumoral, você tem uma maior proteção das glândulas salivares, porque todo o radioisótopo vai para as metástases. Esse é um outro estudo já bem maior, né, de 5 anos, mais longo, e que mostrou, pela cintilografia, uma redução na captação em torno de 21%, uma redução na fração de excreção de 20% e xerostomia em 16,4%. Vejam que, como eu falei, as parótidas, essa aqui é uma imagem desse autor, as parótidas, como eu disse, elas são mais sensíveis. Então, todos esses exemplos que ele colocou são acometimento principalmente das parótidas. E esse autor também viu que quanto maior a atividade administrada, maior é a prevalência de disfunção glandular, tanto objetiva como subjetiva. Então, outros fatores de riscos em relação à disfunção glandular são a idade. Quanto maior a idade, maior a incidência de xerostomia. Até porque, quanto maior a idade, a gente saliva menos. As mulheres também tiveram uma maior incidência de cialodenite, então é um fator de risco. E os pacientes que têm história prévia de síndrome de Sjögren ou qualquer alteração imunológica relacionada à cialodenite também constitui fator de risco. Esse é um outro trabalho mais recente, de 2020, que ele analisou 197 pacientes. Desses 197, 112
foram submetidos a tratamento para câncer de tireoide. E 85 para doença benigna. E 85 para doença benigna. E vejam que, para a doença benigna, nenhum paciente apresentou cialodenite. Então, é seguro você administrar uma dose baixa, menor que 30, pois a incidência de cialodenite ou disfunção glandular é quase zero. Diferentemente desses pacientes que foram submetidos a iodo em doses maiores para câncer de tireoide e que evoluíram com cialodenite em 14, sendo metade de início precoce e metade de início tardio. Esses autores também mostraram que a dose acumulada, quanto maior a dose acumulada, maior é o risco de disfunção glandular. Esse é um outro trabalho também que mostrou que tanto sintomas de cialodenite como xerostomia, vejam, em 174 pacientes, quase metade tiveram sintomas, tanto de xerostomia ou edema, dor. Sendo que desses que tiveram sintomas, 50% tinham exames de imagem normal e os outros 50% exame de imagem, ou seja, cintilografia de glândula salivar anormal. E o que ele observou é que quanto maior a dose, maior é a incidência de disfunção glandular. Esse é um outro trabalho, já que focou, que concluiu que pacientes que recebem doses, mais que uma dose, né, vários episódios de dose, no intervalo relativamente curto, apresentam maior cialodenite do que se ele só tomasse uma única dose. E esse também é um trabalho do Pedro Rosário, de endocrinologia de Belo Horizonte, que mostrou de forma bastante elegante que os pacientes que não fizeram uso do Thyroxin, ou seja, que permaneceram em hipotiroidismo, apresentaram muito mais cialodenite objetiva e sintomática do que aqueles que fizeram uso do Thyroxin. Por quê? Porque no hipotiroidismo você tem uma lentificação no fluxo salivar. Diferentemente do Thyroid, quando a gente usa o Thyroid, o fluxo salivar é praticamente normal, né? Então, esse trabalho, ele mostrou o benefício do uso do Thyroid, que também foi comprovado por esse outro trabalho, que mostrou que pacientes que fizeram uso de Thyroid mostraram menos incidência de cialodenite ou disfunção glandular em relação àqueles que fizeram uso do Thyroid. É aniversário, né? E essa revisão sistemática mostrou que realmente, de 2023, mostrou que os pacientes que fizeram uso do Thyroid tiveram uma incidência bem menor do que aqueles que fizeram a suspensão de hormônio. Isso eu vi na prática, assim, no dia a dia, porque antes a gente fazia bem, na época que a gente não fazia Thyroid, a gente tinha uma incidência maior do que hoje, que a gente faz, a maior parte da nossa população que a gente trata câncer de tireoide hoje faz uso do Thyroid, e a gente vê menos cialodenite do que no passado, que a gente não fazia uso do Thyroid. Então, o consenso de 2020 da cirurgia de cabeça e pescoço, endocrinologia e medicina nuclear mostra que a incidência de cialodenite aguda é em torno de 10 a 41%, de cialodenite crônica de 5 a 43%, de xerostomia de 15 a 45%, alteração no paladar de 13 a 27% e sintomas oculares de 8 a 25%. Veja que não é uma incidência tão baixa. E o consenso também mostra quais são os fatores de risco, resumidamente. Estão relacionados à dose, quanto maior dose, maior a incidência de disfunção glandular. O uso do Thyroid mostra uma proteção da disfunção glandular. A idade, quanto maior a idade, maior a incidência de disfunção glandular.
assim como as comorbidades, principalmente relacionadas a doenças autoimunes, que afetam as glândulas salivares. Ok, então quais são as medidas preventivas para que a gente possa evitar esse efeito colateral do radiodo? O mais importante é a hidratação. Então, quanto maior a hidratação, menos incidência de cialodenite ou de xerostomia você vai ter. E qual é o volume que o paciente deveria tomar? Então, em torno de 2 litros. Claro, pacientes que não têm restrição de líquidos, como insuficiência cardíaca, renal crônica, etc. Então, o ideal seria de mais que 2 litros ou mais para, para a gente ter uma hidratação abundante. O uso de cialogônicos e estimulantes salivar também mostra uma medida eficiente. E dos cialogônicos, que vai desde suco-limão, bala de limão, vitamina C, e também hoje, né, a gente tem trabalhos mostrando o uso do betanecol, que é um agonista muscarínico, que faz com que haja, aumente o fluxo salivar. O uso de radioprotetores, e aí sim, vitamina E e selênio, massagem, vou explicar como, e outros como amifostina, pilocarpina e anti-inflamatórios como medidas preventivas, ou seja, toma antes o anti-inflamatório durante o radioso, ou amifostina antes, e a literatura é controversa e o grande problema são os efeitos colaterais da amifostina e pilocarpina. Então, os docilogogos que a literatura mostra, parece que a bala de limão é o que tem melhor efeito como cialogogo. E a literatura é um pouco escassa em termos da estimulação, da salivação, mas o grande problema está em qual momento eu vou promover a salivação. Esse é o grande problema. E aí, esse trabalho mostrou que o grupo A fez o uso de cialogol, de bala de limão, logo depois, 2 horas depois da administração do radiodo, e o grupo B fez a- estimulou a salivação 24 horas após a administração do iodo. Vejam que o grupo A apresentou uma menor incidência de cialodenite em relação ao grupo B, mostrando que o uso precoce de suco de limão, bala de limão, etc., não deve ser feito, e sim somente depois de 24 horas. Isso foi comprovado por esse outro trabalho também, usando o PET-CT com iodo 124, que mostrou que nos pacientes que fizeram estimulação com suco de limão, mostraram uma redução na captação em relação àqueles que não fizeram estimulação. E que foi também, esse é um outro estudo que mostrou que, usando o iodo 123, veja esse gráfico, após a administração do iodo, na asparose há um acúmulo, né? Depois do estímulo, a atividade cai, chega a quase zero, porém, ele volta a subir até mais que o pico, e volta a cair depois do outro estímulo. Ou seja, esse efeito com elevação após o estímulo se chama efeito rebote. Por esse efeito, por quê? Imagine, tomo iodo, o iodo está circulando, eu estimulo a glândula salivar, aí ele vai extrair, mas também vai entrar mais iodo circulante na glândula salivar depois que eu extrair. Isso é o efeito rebote. E aí, esse autor até refere que, assim, ok, vamos fazer o shallow go nas primeiras 24 horas, entretanto, deve ser feito de 15 a 20 minutos cada tomada, cada estímulo, inclusive durante a noite, quando ele está dormindo. Isso é inviável, né? Então, é,
não, é impossível a gente ficar estimulando a salivação, inclusive durante a noite. Esse efeito rebote a gente vê, eu acho que os médicos nucleares já perceberam. Na cintilografia de glândulas salivares, vejo que aqui a gente tem o acúmulo, aí eu estimulei esse paciente com suco de limão, vejo que há uma redução da atividade nas glândulas salivares, principalmente aqui na parótide, porém ocorre o que? Uma ascensão, começa a ascender, aqui só foi feito durante 30 minutos, mas possivelmente se eu fizer a aquisição mais para frente, teria uma ascensão até maior que o pico. Então, aí que está. Não devemos estimular nas primeiras 24 horas, somente depois das 24 horas. Na prática clínica, eu não estimulo os pacientes nas primeiras 24 horas e no dia da alta, eu oriento se o paciente tiver sintomas de cialodenite, como dor, edema, aí sim estimular frequentemente a glândula, porque o iodo já entrou e ficou na glândula, né? E aí sim estimular. Se não, não, porque nas primeiras 24 horas, senão vou estar extraindo mais iodo da circulação com o estímulo do suco de limão. E esse é um trabalho recente, ela do AC Camargo, foi um trabalho de doutorado lá do AC Camargo, que mostrou que estudou 50 pacientes, sendo que metade usaram o betanecol, que é um agonista muscarínico. Esse betanecol ele é usado principalmente para retenção urinária, e ele é mais usado na radioterapia, radioterapia em tumores de cabeça e pescoço. E esse autor, eles usaram para o radiodo, que foi o primeiro trabalho usando na terapia com radiodo. E o que observou-se? Observou-se que nos primeiros 10 dias houve sim um aumento de cialodenite ou de disfunção glandular no placebo em relação ao uso do betanecol. Aí eu tenho aqui, então, o protocolo do AC Camargo, basicamente, eles não dão betanecol para todos, e sim para pacientes menores ou iguais a 30 anos, já pacientes de risco com histórico de disfunção glandular prévia, ou nos casos de retratamento, quando a PCI pós-dose mostra uma importante captação nas glândulas salivares. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao betanecol, até gostaria de fazer um trabalho, porque assim, o betanecol vai agir aonde? Principalmente nas submandibulares, né? Já que ele é um agonista do parasimpático. E as parótides, será que ele teria ação? Esse trabalho mostrou que, assim, tanto na submandibular como nas parótidas, teve mais ou menos a incidência semelhante de diferença entre aqueles que fizeram uso de betanecol e aqueles que não fizeram. Mas foi basicamente a sintomatologia, porque a dosagem de saliva e etc. não mostrou diferença, e nem mostrou diferenças a longo prazo. Outro uso que a gente são os radioprotetores, que são os antioxidantes. Então, a vitamina E, ela tem baixa toxicidade e tem um alto efeito protetor. E ela exerce um efeito protetor por diminuir o estresse oxidativo, e esse trabalho mostrou que ele comparou controles, ou seja, não fizeram uso de vitamina E, com diferentes grupos em uso de vitamina E em diferentes dosagens, de 100, 200 e 300 miligramas. E nos grupos que fizeram uso da vitamina E, realmente, pela cintilografia, eles tiveram um menor déficit funcional das glândulas salivares em relação àqueles que não o fizeram. Eu tenho usado a vitamina E, eu tenho prescrito, principalmente nos pacientes que vão tomar altas doses ou que têm quadro de Sjögren previamente.
Aqui o uso do selênio, eu não tenho usado selênio, até porque o selênio é mais caro que a vitamina E, e tenho mostrado também um efeito protetor em relação àqueles que não fazem. E em relação à massagem, então, o que esse trabalho mostra que foi feita a cintilografia, essa aqui foi feita acho, que com iodo 123, e eles fizeram um estudo antes da massagem e depois da massagem. E mostrou que depois da massagem há uma eliminação, há uma redução da atividade nas glândulas parótidas. Ou seja, você, pela massagem, você consegue extrair o material radioativo, estimular a extração do material radioativo das glândulas parótidas. E esse trabalho também mostrou em relação à massagem. Então, os pacientes que fizeram massagem tiveram muito menor amilasemia daqueles que não fizeram massagem. Da mesma forma, a cintilografia realizada 8 meses depois, que mostrou também uma diferença significativa. Mas não é muito fácil essa massagem. Assim, o paciente acho que não ia ter muita paciência. E em relação ao tratamento, então, da fase aguda, ou seja, da cialadenite, se o sintoma for leve, o uso de anti-inflamatório não hormonal por 3 dias é o suficiente. Se o sintoma for moderado, preconiza-se o uso de anti-inflamatório por 7 dias. Já se o sintoma for severo, aí tem que associar com corticoide. E no casos extremos, que é a cialadenite supurativa, não sei se alguém já viu isso com radioiodo, aí sim tem que indicar a cirurgia e encaminhar para o pronto-socorro. Em relação agora à cialadenite crônica, e até na xerostomia também, aí sim, você tem que estimular o tecido glandular que está hipofuncionante. Quem sabe, com o estímulo, ele volta a funcionar parcialmente. Ali, então, você pode usar agentes colinérgicos, como pilocarpina, cialobol, goma de mascar, para tentar estimular a glândula salivar. Obviamente que, por redução da saliva, você tem maior incidência de periodontite, de cárie, etc. E aí você tem que reforçar as medidas higienodietéticas. Pode ser usado também na xerostomia o uso de saliva artificial, e alguns trabalhos têm mostrado que a acupuntura também melhora. E nos casos de cialadenite crônica, a cialoendoscopia tem mostrado resultados promissores, com resolução completa ou mesmo parcial, mas uma incidência relativamente alta. Só para entender, então, isso aqui é uma endoscopia, cialoendoscopia de um exame normal, vejo que a mucosa é bem vermelhinha, rosada, os ductos são bem alargados, diferentemente desse, que os ductos são bastante pálidos, e idem que o lumen é bastante estreito. Esses são 2 casos de cialodenite crônica. E realmente a cialoendoscopia tem mostrado vantagens, tanto é que nas diretrizes, nesse guideline, mostra que ela deve ser utilizada quando métodos conservadores não tiverem eficácia. Então, resumindo, quem tem maior, a incidência não é tão pequena, varia de 5% a 45%. Os fatores de risco são: quanto maior a dose, quanto maior a frequência de dose, quanto maior a idade e quando há comorbidades relacionadas à síndrome de Sjögren, são os pacientes que têm maior risco de desenvolver cialadenite. O uso de Thyroid tem mostrado, sim, como um protetor da cialadenite. E com medidas preventivas, eu aqui coloco a hidratação é extremamente importante. Aqui, em relação, é importante avisar os pacientes dos riscos, né? Dos riscos de cialadenite, xerostomia, que às vezes até a xerostomia até pode perdurar por muitos anos e às vezes até ficar definitivo. O uso de cialogogos como bala de limão,
suco de limão, vitamina C, mostra-se eficaz, mas em que tempo a literatura é controversa, mas a gente acredita que não deve ser feito em 24 horas. Inclusive, o guideline atual de 2020 do ATA também comenta isso. Claro, quanto menor a dose possível, menor a chance de você ter cianodenite, e massagens, suplementos minerais e vitaminas mostram benefício. O tratamento na fase aguda é anti-inflamatórios não hormonais ou hormonais. Na recorrência ou na cialodenite crônica, aí sim, estimular com cialogogos, massagem, cialoendoscopia, e nos casos de xerostomia, medidas higienodietéticas, uso de saliva artificial e acupuntura. Só queria deixar um detalhe. Então, o PSMA, que a gente fala, a gente tá tendo cada vez mais tratamento, a literatura ainda é controversa, sabe-se que a captação na glândula salivar não é da mesma forma que o NIS, é da tireoide, a captação é principalmente nas células acinárias e não é só dependente de expressão de PSMA, não, é uma captação não específica, por isso é difícil você proteger as glândulas salivares da radiação. Alguns trabalhos têm mostrado que o glutamato monossódico, ou seja, o aginomoto, mostram redução na captação. Porém, eles também diminuem a redução nas células tumorais. Então, ainda a gente está estudando, tem alguns estudos em andamento sobre a proteção da glândula salivar na radiação. Tem alguns trabalhos que eu achei bastante interessante com o PSMA no teste, o uso de ácido botulínico injetado na glândula parótida, e na subglândula em dose pequena, para paralisar a glândula e não nas primeiras horas, depois que você administra o lutécio PSMA, consequentemente há uma redução na captação nas glândulas salivares. Isso é um trabalho que está sendo desenvolvido e existem outros trabalhos também mostrando como que a gente consegue proteger um pouco essas glândulas salivares, porque a boca seca, a xerostomia e a cialodenite são sintomas, em muitos casos, bastante que prejudicam muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, acho que era isso que eu queria falar e estou à disposição para perguntas. Como eu faço aqui para... Doutora, tudo bem? Está me ouvindo? Sim, estou escutando. Eu estou aqui na estrada, então talvez tenha um pouco de barulho de fundo. Tá. Só colocar só umas três colocações. É o seguinte: primeiro, empiricamente, teve uma época que a gente teve algum problema de logística e a gente internou mais os pacientes no final da tarde, barra noite, por causa desse Hum. problema. Empiricamente, eu observei que aconteceu o seguinte: esses pacientes eles foram dormir e não se hidrataram. Eles tiveram mais Sim. cialadenite. É só Tá. uma observação, porque a senhora falou no começo da aula de internar à noite, né? Não, Isso é daí porque é um você problema. tem menor produção de saliva durante a noite. Então, por isso, entendeu? Mas tem esse outro lado, que eles vão hidratar menos. Verdade. Ponto número 2, eu vou colocar já no meu workflow pessoal de colocar o corticoide se o paciente não melhorar em 7 dias, né? Pedir para ele comunicar a gente para a gente entrar com o corticoide. E eu perguntar se a senhora acha que vale a pena a gente colocar já nas máscaras, nas cartinhas dos iodos, se todo mundo concordar, se a senhora concordar, de colocar já vitamina E como padrão para todo mundo. O que a senhora acha? Assim, eu acho que teria que dar para os de risco, sabe? Até como questão financeira, são 30 dias que tem que dar vitamina E, então eu acho que seria o ideal aqueles pacientes de risco. Os que têm doença autoimune, no caso? Doença autoimune, a dose é alta.
entendeu? Tá. Doses de 200 Assim, miliquiris, ou pacientes que, por exemplo, eu tive paciente que ela tinha síndrome de Sjögren, eu prescrevi vitamina E. Ela tomou iodo, a princípio não teve nenhuma piora da cialodenite ou da xerostomia, eventualmente. Então, acho que nesses casos de pacientes de alto risco, eu acho que vale a pena dar. certo. E por último, cortou um pouquinho o sinal quando a senhora falou do PSMA. Hum, Ah, daria para entender, então, que para o SMA daria para meio que extrapolar, como esses trabalhos ainda estão um pouco controversos, daria para um pouco extrapolar as medidas que a gente utiliza para iodo, nesse caso? Tipo, hidratação abundante, evitar cialogogo nas primeiras não, 24 não. horas. É, ó, É que corta o sinal. hidratação abundante, sim, com certeza, mas não adianta usar cialogogo, porque ele não é excretado na saliva, entendeu? Uhum, Então, ele fica fixo, ele internaliza nos ácidos e fica fixo. Ele não sai com a saliva. É diferente do iodo que você estimula e ele vai sair pela saliva, entendeu? Então, não entendi. dá para extrapolar isso. Talvez a vitamina E é uma possibilidade, não tem trabalhos mostrando o teste com vitamina E. Eu acho que é uma possibilidade, a gente pode testar, mas não adianta fazer as medidas do radiodo, porque o mecanismo é totalmente diferente de captação, Entendi. Perfeito, doutora. Muito certo? obrigado. Era só as colocações e dúvidas mesmo. Muito obrigado. Mas alguém? Ô, Dilma, Hum. você viu alguma coisa na revisão falando de uso de laser na fase aguda da cialadenite? Ah, tem estudos, principalmente mais com radioterapia externa, que se usa o laser com melhora significativa. Acho que de radiodo eu não vi nenhum estudo que mostrou o uso do laser, entendeu? Mas na radioterapia externa é usado, bastante usado, com boas, bons resultados. Mas não como vou dizer, melhora a xerostomia. Não, não é que você fica, volta ao normal. Mais alguma? Fale, Sani. Olá, obrigada, Dilma. Parabéns pela apresentação. Foi bem interessante mesmo essa questão de proteção das glândulas salivares, né? Eu queria só confirmar com você a dose de vitamina E por 30 dias, você falou, usa uma vez por dia? Qual que é o protocolo que você usa? O Inclusive, proto... a Eu vou paciente de deixar. hoje que está Ah, internada de 200 miliquiri, amanhã a gente já pode passar vitamina para ela. É, Então, a gente já eles passa, mas... usam uma semana antes. Ah, tá. Os protocolos são de 100, 200, 300, se estudar. Isso, Eu estou usando 200 miligramas, tá. e a gente usa uma semana antes e mais 30 dias. O total são 30 dias de uso de vitamina E. Vale a pena a gente passar para o paciente que está internada, Eu que não acho usa que uma semana vale. antes, mas daí a gente passa os 30 dias, pelo menos. Sim, sim, acho que Beleza. vale. Tá ótimo. Obrigada, Dilma. Parabéns. Eu E acho eu que a acho gente que tem que colocar até como protocolo, eu vou colocar nos nossos protocolos, no guideline nosso, o uso da vitamina E. Até pode selênio, mas o selênio é bem mais caro. A vitamina E é caro, mas não é tão caro. Então, acho que é possível e a gente tem que fazer de tudo para proteger. A vitamina E não tem efeitos colaterais importantes. O betanecol já tem uns efeitos um pouco, ele não pode ser usado, por exemplo, para quem eh, tem problemas de vesicais, etc, tal, a mesma coisa pilocarpina, e o betanocão não mostrou efeitos colaterais, mas ele é caro e ele não é feito só sobre em farmácia de manipulação, nem toda farmácia faz, então tem todos esses precatórios. E é um pouco mais caro do que a vitamina, pouco não, é bastante mais caro do que a vitamina E. Então, acho que vale a pena, e acho que já vale a pena a gente até fazer um estudo, aqueles que usam vitamina E com aqueles que não usam. Mas eu acredito que ele é um protetor e vai diminuir mais ainda. O que a gente não vê muito, que eu acho, é que o TSH recombinante é um protetor. Isso eu não tenho dúvida. Ele tem a gente tem bem menos, isso foi comprovado naquela revisão, que realmente ele protege.
Então, acho que seria interessante. E lembrar-se que as parótidas são as mais acometidas, são as mais, porque são mais sensíveis, mas elas são glândulas de estímulo. Então, eu não posso ficar estimulando, porque é aí que vai entrar o iodo na parótida. Então, o que que estimula a parótida? Doces, por exemplo, ácidos, comida. Já a submandibular, não, ele vai produzir, porque ele fica produzindo a saliva de repouso. Então, a submandibular, ok, mas ela já tem um washout diário e ela também é mais protegida. Então, a gente tem que proteger mais, eu acho, as parótidas. Mais alguma questão? Eu tinha uma pergunta, Ah, da doutora Daniela, mas acredito que foi respondida ali na pergunta da doutora Sânia, que ela ah, perguntou qual tá. a dose de vitamina E você usa. Isso, eu vou Acho deixar que até, eu vou colocar no nosso protocolo, deixar já padronizado para a gente, porque a literatura fala 100, 200, 300, mas a gente pode padronizar em 200 e usar a vitamina E para esses pacientes de alto risco. E, doutora, com licença, talvez já propor na entrevista para o paciente assim, falar, opcionalmente, se o senhor quiser utilizar vitamina E e selênio Sim, também, ou não? eu acho que sim, se o paciente só explicar para ele, acho que não precisa usar os dois, né? Assim, até porque, coitado, vai ficar tendo que tomar muitos medicamentos, mas acho que sim. Agora, no de alto risco, eu acho que tem que indicar, viu, Paulo? Independente de querer ou não, eu acho que é importante, pelo menos para a gente proteger, né? E assim, talvez para o Lutécio, quem sabe, né? Porque é um problema, o Lutécio é um problema, os pacientes, a boca seca é um problemaço, e a gente teve, né, Sânia, os pacientes que caíram, que teve um paciente que caiu todos os dentes, outro paciente também teve Quebrou queda. 4 dentes. 4 dentes, provavelmente também, talvez, na nossa entrevista de Lutécio e PSMA, tem que checar se está em ordem os dentes, porque boca seca vai ter menor saliva, vai ter maior chance de cárie. Então, acho que talvez tenha que checar se está tudo certo, do ponto de vista bucal, tudo, e usar a vitamina E como um protetor. Mas aqueles pacientes que têm alto volume tumoral, eles têm menor captação na glândula. Então, isso é uma vantagem, entre aspas, para aqueles pacientes que têm alto volume. Os que têm baixo volume, aí a captação é maior. Isso já está demonstrado na literatura, né? Então, isso talvez a gente tenha que pensar até de fazer algumas medidas preventivas, porque não é muito incomum, embora assim, seja o maior queixo, o maior problema do lutécio especial, um dos, né, é a boca seca, que é o que tem maior incidência e que a gente tem que proteger, porque a qualidade de vida é péssima, né? Então, Certo? talvez já propor na entrevista para o PSMA também, ele já dá uma passadinha no dentista antes de fazer a Eu acho dose, que sim. Eu acho que sim. né? A gente colocar no nosso workflow de entrevista, fazer isso então também, né? Propor vitamina e o dentista para É, esses é. pacientes. A gente, Perfeito. a gente acaba esquecendo um pouco e, né, a gente esquece da saúde bucal, mas é um sintoma que não é muito, né, a xerostomia é terrível e perda de paladar, a porcentagem é menor, mas a boca seca e cialodenite aguda e crônica é até que uma incidência razoável. Perfeito, doutora. Obrigado. Parabéns pela aula, viu? Tudo de bom. Imagina. Mais alguém? Dilma, posso Alessandra, perguntar uma coisa? pode
Fale, Ô, Dilma, Kátia. Não, parabéns quem tá pela falando? aula, viu? Sou eu mesma. Oi, Kátia. Fala. Parabéns pela aula sua, foi muito boa, tá? Ô, Dilma, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi que eu acho que eu não vi escrito na sua aula, mas assim, você falou que pode ser usado tanto o selênio quanto a vitamina E, né? Que você Exato. falou, mas não usa, Sim. não prescreve o selênio porque é mais caro, e tal, né? Isso. O selênio, você sabe a dosagem que é geralmente prescrita? Tenho aqui, peraí, que eu até tenho uma colinha, que eu não me lembrava. Só um minutinho. Uhum. Deixa eu ver aqui. Nananana. Ah. Ó, do selênio é 300 microgramas, 3 dias antes até 6 dias após. Ah, é menos tempo, né? Menos tempo, 3 é. dias antes e 6 após? Isso. 300 microgramas? Isso, 300 microgramas. Entendi. É menos tempo, mas ele é bem mais caro, viu? Não, mas se ele ingerir a castanha do Pará, uma castanha já tem quase 100, né? São 3 por dia. Sim, verdade. É que a vitamina E tem mais trabalhos do que o selênio, sabe, Kátia? Uhum, Então é por isso que sim, o entendi. selênio acho que tem 1 ou 2 trabalhos só. Mas eu acho que vale a pena, assim, sinceramente, ele não tem efeitos colaterais Exatamente. e você ajuda a proteger pelo menos, né? Uhum. Manda Legal. comer castanha do Pará. Obrigada, Dilma. Nada. Eu não lembro mais quanto tem na castanha do Pará, mas não é pouquinho, A não. Kátia sabe, né, Kátia? Quanto que tem? 50 a 100 microgramas. Uma só. Ó, Por isso então, manda comer. Quantas porque eu castanhas? sei que não é pouco, então fica mais Então. agradável. Certo? Mais alguma dúvida? Quem quer perguntar? Sânia, né? Não, gostei da castanha, viu? Vou adotar as castanhas aqui. Porque é um antioxidante, né? Então, eu acho que é interessante a gente usar. Boa ideia, Kátia. Vou falar. Prescrição. 3 a 5 castanhas uma semana antes, 3 a 5 dias antes, depois. Verdade. Na verdade, Não, tem outros benefícios, né? mais alguma dúvida? Só com licença, na castanha do Pará não tem iodo, não, né? Não me recordo. Não, acho que não. Então beleza. Não, acho que, Kátia, tem? acho que não, é não, mais né? o selênio mesmo, é tranquilo. Ok. Ô, Soninha, alguma Boa dúvida? noite. Vamos fazer um trabalho aí, Soninha. Uai, vamos, Interessante, a gente pode fazer inclusive com a castanha do Pará. 6 castanhas. Verdade.